anjo perguntou, dizendo: o que tu queres que eu te faça? Jacó respondeu, dizendo: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Quem quer vitória, segure o anjo. Segure e não deixe ele subir. Quem quer vitória, segure o anjo. Segure e não deixe ele subir. Ele vai te perguntar, dizendo: o que tu queres que eu te faça? Você vai lhe responder, dizendo: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Quem está na luta, segure o anjo. Segure e não deixe ele subir. Quem está doente, segure o anjo. Segure e não deixe ele subir. Ele vai te perguntar, dizendo: o que tu queres que eu te faça? Você chorando responde, dizendo: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Quem está doente, segure o anjo. Segure e não deixe ele subir. Quem está doente, segure o anjo. Segure e não deixe ele subir. Ele vai te perguntar, dizendo: o que tu queres hoje que eu te faça? Você gemendo responde, dizendo: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Me dá minha bênção pra depois subir.